Olá, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros conflitos entre os colonizadores ingleses e os colonos norte-americanos. Eu sou o professor Sebastião Aguiar, professor de História. Vem comigo para mais uma aula do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. Na aula de hoje veremos como foram os primeiros conflitos entre os colonizadores ingleses e os colonos da América do Norte. Precisamos saber que, a primeiro momento, os ingleses não se preocuparam em ocupar seus territórios na América. Por conta disso, até o início do século XVIII, os colonos norte-americanos possuíam relativa autonomia administrativa em relação à Inglaterra. Os governadores locais, nomeados pela metrópole inglesa, conviviam sem grandes conflitos com as assembleias dos colonos. As tropas inglesas eram reduzidas e cabia aos colonos proteger seus bens em conflitos com os nativos ou com os colonos franceses vizinhos. No entanto, em 1756, a Inglaterra entrou em guerra com a França, dando início à Guerra dos 7 Anos. Isso interferiu na relativa autonomia das colônias inglesas na América. O conflito travado entre França e Inglaterra recebeu apoio de diferentes governos europeus. A guerra envolveu disputa por territórios e estendeu-se até a América. Com a ajuda dos colonos norte-americanos, os ingleses venceram a guerra, tomando territórios franceses no Canadá e no Caribe. Contudo, os enormes gastos militares deixaram a Inglaterra em uma crise financeira. Para superá-la, o governo inglês criou novos impostos para suas colônias e endureceu o controle sobre suas atividades comerciais. Ou seja, a Inglaterra começava a colocar em prática o pacto colonial. Vamos ver agora algumas leis promulgadas pelo parlamento britânico visando ter um maior controle da colônia norte-americana. Lei do Açúcar, criada em 1764, impediu que esse produto fosse comercializado diretamente entre colônias, dificultando o comércio triangular. Lei do Selo, criou uma taxa para a circulação de impressos na América Inglesa. Os colonos organizaram um grande boicote, deixando de comprar produtos da Inglaterra. O excesso de obrigações imposta pela coroa britânica aos colonos norte-americanos, a carência de direitos e a pouca participação dos colonos nas decisões políticas inglesas fez com que os colonos norte-americanos se revoltassem contra a Inglaterra, dando início a um movimento conhecido como Revolução Americana, que vai culminar com a independência das 13 colônias. É nesse contexto que teremos o surgimento dos Estados Unidos, mas esse assunto estudaremos somente na nossa próxima aula. Agradeço sua atenção. Para finalizar a nossa aula de hoje, responda as questões 3 e 4 do bloco de atividade média, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.